Oi, gente, eu sou a Nayara Arpini. Esse é o segundo episódio do podcast Bem Envelhecer Med Senior. E o nosso objetivo aqui, a nossa proposta é quebrar tabus, mostrar que você pode envelhecer bem e melhor. E assim como no primeiro episódio e nos próximos que virão, estou muito bem acompanhada. Dr. Thiago Maia, Dr. Rony Mukamal, muito obrigada, sejam bem-vindos. Tá tudo bem com vocês? Tudo bem? Tudo bem, certo? Ana. Prazer de novo estar aqui com você. E um tema muito, muito emblemático e legal que a gente vai conversar hoje. É isso. Tudo ótimo, Nai, Rony. Muito bom a gente estar falando mais outro episódio, né, do Bem Envelhecer. E mais um tema extremamente interessante. Então, prazer. E tamo junto com a nossa audiência novamente. É isso. Vamos fazer mistério, não. Vamos falar logo desse tema. Que o tema desse episódio é muito interessante, que é como chegar aos 120 anos e com saúde. Pois é, e aí, inclusive, no segundo bloco desse podcast, a gente vai ter um outro convidado muito especial, que é um exemplo aí de longevidade ativa e saudável, mas daqui a pouquinho a gente vai conhecer ele, vai falar dele. Primeiro, para esquentar aqui já o nosso bate-papo, já vou direcionar uma pergunta para você, Dr. Rony. Com o maior prazer. É possível chegar aos 120 anos, fisicamente falando? Então, isso é muito interessante, Nayara. Primeiro, por que 120 anos? Né? Eu sou um adepto e acredito nos 120 anos porque vem da Bíblia. Se a gente olhar lá atrás, a Bíblia, né, já falava que as pessoas viveriam em várias passagens, né? Moisés viveu 120 anos. Então, pegando esse gancho da Bíblia e vendo o envelhecimento acelerado e milhares de centenários, cada vez mais a gente está vendo a população centenária, a gente vai falar deles. Então, eu acredito que sim, é possível, a gente está caminhando para chegar aos 120 anos, acredito que é uma possibilidade grande. E a gente tem um termo que está ficando muito popular ultimamente, que são as Blue Zones, né? E aí queria que você explicasse as zonas azuis, que tem tudo a ver com essa questão da longevidade. Exatamente. As zonas azuis, na verdade, quem descobriu as zonas azuis e definiu foi um aventureiro, que ele se chama assim, né? Na verdade é um jornalista chamado Dan Buettner, americano. Ele começou a sua carreira fazendo prova de ciclismo. Ele cruzava de um lado do continente ao outro, bateu vários recordes, né? E nessas viagens dele, como ele se define um aventureiro, ele se esbarrou um pouco com essas populações altamente longevas, né? Uma das principais que ele se esbarrou foi na Sardenha, na Itália, né? E longevas quanto, assim? Até que idade essas pessoas... Então, pela definição do Blue Zones, são os centenários. Seriam os lugares no mundo que tem a maior quantidade demográfica de pessoas de 100 anos para cima, né? E com qualidade de vida, assim, com saudáveis? Sim, aí ele foi, depois de pegar esses dados, ele foi ver o que essas pessoas faziam e como elas estavam. E ele se surpreendeu, ele viu que essas pessoas viviam muito. E existe alguns que a gente chama pontos em comum entre os Blue Zones e que determinam uma longevidade com funcionalidade, com atividade. São pessoas que chegam a 100 anos mantendo seu grau máximo de atividade, pertencendo à comunidade, ativos, produtivos dentro da sua comunidade. Então, esse enigmático Blue Zones, né, que agora está ficando mais famoso, né, é algo que a gente tem que olhar para poder aprender e entender quais são esses, eu vou dizer, os segredos, né? O segredo da vida longa, que não é um comprimido, é muito mais comportamentos, né? E a gente tem exemplo dessas zonas azuis, tanto fora do Brasil como aqui no Brasil, para a gente poder saber, assim, que áreas são essas e qual é o segredo, o que tem lá que pode causar isso? Então, Nayara, isso é muito legal que você está falando, né? Por definição, foram definidos, tem critérios científicos, 5 Blue Zones, né? Japão, a ilha de Okinawa, a ilha de Sardenha, na Itália, Icaria, na Grécia, Loma Linda, nos Estados Unidos, na Califórnia, uma comunidade de adventistas do sétimo dia, que tem um grupo muito junto, né, com comportamento que fazem eles viverem muito. E Nicoya, né? Nicoya, na Costa Rica, assim, é a única Blue Zones num país subdesenvolvido, que também é algo interessante. No Brasil, a gente está tentando que em uma cidade lá no sul, tem alguns pontos de algumas cidades, uma cidade lá no sul chamada Veranópolis, uma cidade com 24 mil habitantes no Rio Grande do Sul, no interior do Rio Grande do Sul,
ela está tendo essas características. Ainda não foi nomeada, né, porque existe uma série de critérios, mas parece que eles, lá no Sul, eles agregam esses comportamentos e vivem muito e com qualidade. Então, a gente tem uma Blue Zones nossa que está sendo estudada, né? Que legal. E uma coisa me chamou a atenção. Esse lugar da Califórnia, você falou que é uma comunidade religiosa, assim, né? De adventistas. Adventistas do sétimo dia. E no primeiro episódio a gente falou sobre espiritualidade. Isso. Como é que a gente pode relacionar isso, doutor Tiago? Vou jogar essa para você agora. Mas então, ouvindo o Rony falar, a gente percebe que todas as comunidades possuem bons hábitos de uma forma contínua, né? Como o Rony disse, não é um comprimido. Você não vai tomar uma vez ou vai praticar uma vez e tá efetivo, tá valendo. Não. A gente precisa de ter uma circunstância repetitiva. De bons hábitos, sejam hábitos físicos, mentais, sociais. Eu vejo que nas Blue Zones nós temos características muito comuns entre elas, né, Rony? Que a população é uma população muito socializada, né? Ela executa hábitos rotineiros em comunidade e torna isso rituais, contínuos. Então isso vai fazendo com que essas populações sejam as características que sejam, né? Como, por exemplo, a característica religiosa lá dessa dos Estados Unidos que você citou. Então eu acho que um marco relevante é a gente conseguir ter essa perpetuidade das boas práticas. E aí, aproveitando o gancho, eu vi recentemente uma reportagem daquela competição do Ironman, né, que expõe a pessoa ao máximo. Um homem de 86 anos completando a prova. Então, óbvio, a gente está falando de um extremo, mas com certeza ele não foi naquele dia correr. Não mesmo. Ele pratica isso já há um bom tempo. É a rotina, né? Assim, Claro. a constância. E ele não chegou exausto, caído. Não, ele chegou bem. Então você perceba que são os bons hábitos repetitivos que vão chegando e vão levando, né, seja você ou a comunidade onde você está inserido, a uma vivência muito mais harmônica e chegar no bem envelhecer bem. Né? Aumentar a sua idade, chegar nos 120 anos vivendo bem. Que é o que nós discutimos no primeiro, vamos discutir nesse segundo, acho que em todos os outros episódios. Sim. A gente conseguiria, então, desculpa te interromper, doutor Rony, mas a gente conseguiria pontuar, então, por exemplo, a gente já falou aí da espiritualidade, Maia falou um pouquinho dessa questão, eu entendi como relações interpessoais, é você manter relacionamentos saudáveis e tal. A gente conseguiria pontuar quais são essas características que fazem a população viver mais, viver bem? A gente tem muito estudo em cima dessas Blue Zones, né? Mas só puxando um gancho da espiritualidade, essas comunidades todas se caracterizam por um senso forte de propósito, né? Que lá em Okinawa o pessoal chama de Ikigawa, que é uma palavra que a gente aqui às vezes vê, né? Que é o senso de propósito, que é o que eu acordo de manhã, eu sei exatamente por que eu acordo e aquilo me traz felicidade, né? Você falou dos Adventistas do Sétimo Dia, que tem também um centro de... Lá eles têm um trabalho voluntário muito forte, um trabalho comunitário, eles se doam ao outro. Isso também é uma característica com propósito, indo para o lado da espiritualidade. E os próprios... o pessoal da Costa Rica, que eles chamam de plano de vie, que seria assim, o plano de vida. Eles têm também exatamente esse senso de pertencimento e a sua importância no mundo. Então, esse ponto da espiritualidade, só reforçando, é muito forte. Existem outros pontos que são relacionados, né? Que é uma vida extremamente ativa de movimentos. Fisicamente. Fisicamente. Isso não é ficar uma hora na academia. O que eles têm? Por exemplo, as mulheres japonesas centenárias, elas vão lá no seu jardim e elas cultivam um monte de planta. E elas sentam e agacham, fazem agachamento e mexem ali. Aquele ato que elas fazem por horas, aquilo é um exercício, é manter um movimento, né? Então, veja, não estou indo só à academia, eles estão sempre ativos, né? Quando você vai, se vê as ilhas lá, tanto Sardenha quanto lá na Grécia, Icaria, você vê que são relevos montanhosos. Então, o idoso, ele para ir a qualquer lugar, ele tem que subir montanhas. Então, naturalmente, ele está fazendo um exercício de força muscular, né? Então, veja, é o hábito natural de movimentar o corpo que faz essas pessoas fazerem um exercício. E assim vale para a alimentação, puxando um gancho forte também. Geralmente os Blue Zones
produzem seu próprio alimento. Então são alimentos muito saudáveis e geralmente, como são comunidades que sobreviveram a milhares de guerras, problemas inclusive de abastecimento, eles também sabem viver com muito e com pouco. Então eles não comem exageradamente, eles comem o suficiente e alimentos de altíssima qualidade. Então esse é um ponto. Todas a gente vê também que comem pouca carne vermelha, né? Então, então veja, o alimento fresco plantado ali, né? Cultural deles, aquilo é um ponto central. E só para não me alongar, o ponto da conexão entre as pessoas, o pertencimento, tanto familiar quanto da comunidade, é muito forte em todas as Blue Zones. Todas elas têm esses laços muito bem estabelecidos de pertencimento. Então, eles não têm o senso de aposentadoria que nem a gente tem. É mesmo? Eles acham que eles continuam trabalhando, óbvio. Diminui o ritmo, mas continuam produtivos trabalhando. É uma forma de manter o propósito, talvez, né? Porque a vida deles é o trabalho comunitário, eles se sentem bem, e isso é o propósito, né? Eu gosto do que eu faço, eu mantenho minhas atividades o tempo que eu puder, né? E eu ensino ao outro, eu interajo com o outro, e se eu precisar, isso que também é legal, muitas dessas comunidades, elas cuidam um dos outros, né, que é um problema hoje em dia que a gente vê nos países ocidentais, no Brasil, né, nas cidades grandes, que quando a gente precisa, às vezes a gente não tem uma rede de apoio. Sim. Então isso é muito interessante. Então são alguns passos aí, a vida comunitária, o propósito, a alimentação, o movimento. Eu não vou falar nem exercício físico, vou falar o hábito natural de se movimentar, né? Tem outros também, mas seriam alguns pontos, né? Eu imagino que um outro pilar importante também seja a própria assistência médica. Como é que isso entra nesse assunto, assim? É engraçado isso, porque quando você vai, por exemplo, na ilha, né? Por exemplo, são lugares às vezes remotos, né? A ilha de Caria, né? Você praticamente não tem quase nenhum médico, né? Então isso quebra um paradigma também. Óbvio que a assistência médica, o cuidado, ele é fundamental, né? Mas ele é uma parte pequena. É muito mais importante a gente ter um hábito saudável e esses laços saudáveis para envelhecer do que eu falar assim, eu não vou ter nenhum hábito saudável, mas eu vou morar do lado do melhor hospital do Brasil, né? E vou ter acesso àquele hospital, né? Não é isso que te garante saúde, né? A assistência médica, ela vai ser fundamental quando você adoecer, né? Mas aqui a gente está falando de saúde, de gerar saúde e uma vida longa com qualidade. Então, esses locais têm assistência médica. Talvez o país subdesenvolvido, a Costa Rica, né? Eles talvez tenham um modelo de saúde que a gente possa dizer que possa ter intervenção nessa questão da longevidade, que é o quê? São agentes de saúde que vão na casa das pessoas, mas não para procurar doença, para fortalecer os hábitos saudáveis, né? Então, o modelo costarriquenho talvez traga isso, né? Mas a assistência médica é um pilarzinho no universo grande aí dos Blue Zones. Né? Ou daí, puxar muito pelo conceito do que a gente entende como bem envelhecer. A gente conversou bastante no primeiro episódio sobre isso. A nossa cultura, infelizmente, leva a nos cuidar depois que nós estamos mal, né? Depois que nós adoecemos. Não é muito da prevenção, né? É muito do cuidado pós. E se você percebe assim, se eu uso a saúde que eu tenho disponível para me prevenir, eu estou sendo muito mais inteligente e conveniente com esse ecossistema de boas práticas do que se eu esperar adoecer para me tratar. Então, ter assistência da saúde é extremamente importante, mas ter assistência para buscar a prevenção. A gente vai falar muito disso nesses episódios do Bem Envelhecer, porque isso vai te garantir, quando houver uma doença, você ter ou de uma forma mais branda, ou a resposta ao tratamento também ser muito mais efetiva. Então, é uma cultura disseminada que você pode estar dentro de uma dessas comunidades, mas você vai ser raro, né? São 5 só hoje no mundo, mas a maioria não vai dar. Mas não significa que não esteja, que você não possa montar a sua própria comunidade, né? Ter a sua redoma de amigos ou seus bons hábitos continuados que vão te permitir fazer isso. Aliado a uma boa assistência médica de saúde para te prevenir,
eu entendo que é a melhor das somas, né? E vai totalmente ao encontro do que nós defendemos no propósito do envelhecer. Se cuida para você não ficar ruim, que aí você vai ter os seus 120 anos bem. Né? Eu acho que isso casa muito com as práticas que a gente enxerga nas Blue Zones e que pode se reproduzir, sejam nas Blue Zones ou nas outras zones que não sejam as Blues. Tá? E é engraçado como uma coisa se liga à outra, né? Porque a gente fala dessas relações, formar comunidade, né? Encontrar um grupo de amigos, se exercitar, comer bem. E uma coisa puxa a outra. Vamos supor, uma pessoa que às vezes está ouvindo a gente fala, poxa, mas eu não tenho um amigo para ir para academia, ou para ir para uma academia popular, ou para ir fazer uma caminhada na praia. Mas se for fazer a caminhada, vai encontrar um amigo lá, talvez. Né? Então, assim, isso vai acontecendo naturalmente. Né? Eu acho que é muito assim. Eu vejo isso até pela minha mãe. Minha mãe começou a correr, fazer funcional na praia, encontrou um grupo de amigas, e aí elas fazem tudo juntos, e minha mãe virou outra. Então eu tenho esse exemplo dentro de casa, assim, é muito legal. A socialização é fundamental para quem está envelhecendo, né? E um dos maiores problemas das cidades grandes é o isolamento, né? O idoso sozinho. As pessoas estão ficando muito solitárias, né? E aí o seu problema ele fica gigantesco. Quando você interage, você tem um senso de pertencimento, você vê que o outro também tem um problema. E às vezes o problema do outro é maior, né? Então a gente vê como isso é importante, né? E puxando o que a gente estava falando, que o Maia estava falando, a importância de a gente tomar responsabilidade pelo nosso cuidado. E a gente acredita muito nisso, né? É apoiar a pessoa a ser responsável pela sua saúde. Ninguém pode terceirizar a gente promover saúde para a gente mesmo. Só a gente pode fazer isso. Só a gente. Isso. Nós somos o responsável por cuidar do nosso corpo, mente, né, espírito, né? E vocês acham que a gente tem feito, assim, jogando até pra galera mais jovem, né, que ainda não entrou na melhor idade, mas assim, acho que você fala muito de Desculpa, mas eu acho que você está falando muito de autopercepção, né? Acho que você começa a entender a necessidade de se cuidar quando você percebe que isso é uma necessidade para você, seja para o presente ou seja para o futuro, né? E o que a gente mais trabalha, né, Rony, dentro das linhas de cuidado que a gente tenta implementar, é a autopercepção, Nai. Por quê? Se a pessoa não percebe o quanto que aquilo é importante para ela, não adianta você fazer nada. Você pode colocar 30 médicos em volta dela, ligar para ela todo dia, dar remédio de graça, oferecer uma academia inteira de graça. Foi o que o Rony falou, né? A pessoa tem que fazer por ela mesma. Exato. Tem que existir autopercepção. E como é que a gente consegue incentivar essa autopercepção? Tem uma forma de fazer isso? Vamos lá, bons exemplos e cultura. É cultural. Notem que essas Blue Zones não se formam à toa. Existe uma cultura nessas comunidades que vão direcionando para que as pessoas naturalmente elas já tenham essa autopercepção nata. É aquela política do exemplo, né? O bom exemplo vai se replicando. Exato. Exatamente. Então a gente tem que disseminar, né, bons exemplos, eu acho que nós vamos ter um daqui a pouco, que vão mostrando essa necessidade de você ter a autopercepção para o seu cuidado. Porque isso você vai com certeza contagiar outro, que vai contagiar outro, como sua mãe foi lá e encontrou outras malucas que estavam fazendo exercícios, né? E vão se contaminando, aí você começa a criar essa comunidade. Que aí vira uma rede de apoio, né, Rony? Exatamente. Mas é autopercepção, pelo menos da minha interpretação, quando você vê aquela pessoa que entendeu o que tem, ela pode estar já doente ou pode estar querendo se prevenir, mas quando ela entendeu, é muito fácil. O resto se torna muito fácil. Agora, o contrário também é verdadeiro. Se não tem autopercepção, onde a gente gasta, inclusive em saúde pública aqui no Brasil, né, Rony, rios e rios de dinheiro para tentar criar a prevenção. Mas se você vai tentar forçar a prevenção, o seu sucesso cai drasticamente. Isso é muito interessante, porque se você pensar nos Blue Zones, ninguém vive daquela forma pensando que vai chegar aos 100 anos, né? É natural, Era né? natural, eles têm aquele estilo de vida, né? Então, como a gente ainda não vive no universo da Blue Zone, a gente, como foi falado no início, a gente tem que criar a nossa Blue Zones, né? E, aos pouquinhos, os grupos, a cultura, o modo de pensar, ele vai ficando universal. Óbvio, com políticas também, se a gente tiver políticas governamentais que favoreçam inclusão dos idosos, né? Grupos, segurança, lazer, academia popular, a pessoa poder andar de bicicleta e se sentir seguro, isso também é importante. Mas
a gente acredita que isso é uma transformação. Vamos começar com a gente, né? Aham. E é bom a gente quebrar esse paradigma de que, assim, não precisa ser um atleta, um super atleta para chegar aos 100, cento e poucos anos, né? Por isso que Basta fazer o simples, o básico, às vezes, né? E não é o extremo, né? Nem o extremo exagerado, nem momentâneo. É você fazer o que está ao seu alcance, mas de uma maneira contínua. É o bom hábito perpetuado. Esse é o grande ponto, né? Nada que é extremo a mais ou a menos é bom. Acho que para qualquer coisa na vida, né? E quando a gente está falando de rotina de vida, né? Seja mental, espiritual, físico, alimentar, tem que ser algo que seja perpetuado. Porque você não vai chegar aos 120 anos porque durante um mês você fez isso bem. Você vai chegar aos 120 anos bem porque durante a sua vida você foi construindo essa massa de coisas boas, positivas, que te cerceiam uma comunidade que favoreçam a isso. Acho que esse é o grande ponto. Perpetuidade, assiduidade e tentar se conectar com pessoas que respiram desse mesmo propósito. Para que você sempre esteja motivado e buscando. Porque não é fácil, né? Se fosse fácil, todo mundo ia atrás. Agora, a autopercepção e a reciprocidade dos bons exemplos, isso daí é fundamental. As companhias fazem a diferença, né? Com certeza. E por falar em companhia, daqui a pouco, no próximo bloco, teremos uma companhia maravilhosa que é um exemplo de longevidade, ativa, saudável. Vamos aproveitar para pegar umas dicas aí. Então a gente faz esse intervalinho aí, daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta e, conforme prometido, com o nosso convidado, Delmar Bittencourt Pereira Júnior, de 80 anos, beneficiário da Med Senior. E, gente, vocês não vão acreditar que esse aqui, só hoje, já pedalou 20 quilômetros, fez musculação, ajudou a lavar a varanda, não é isso? Sempre foi ativo assim, Delmar? Eu sempre fui um cara, assim, meio julgado para a parte de ginástica, de exercício físico. Eu, no colégio, eu corria 400 metros, 100 metros, 110 metros com barreira, pulava salto de altura, 1,62 m, cheguei a pular. Naquele tempo você vinha correndo e se julgava, não tinha essa forma de julgar hoje, que você vira de costa, faz aqueles malabarismos, né? E eu participei sempre ativamente dessas atividades físicas. Aprendi judô, aprendi jiu-jitsu. Fiz naquela época, era chamado halterofilismo, hoje é musculação. Fazia corrida, eu saía de Jacaraípe, a Nova Almeida e voltava. Correndo? Então, eu era um cara, sempre me dediquei a esse tipo de exercício. E agora, com 80 anos, se eu olhar para trás, o que eu corri já dá para dar a volta no mundo. Bicicleta, por exemplo, se eu ando 20 km por dia, que é a minha rotina, em 2 meses e meio eu andei 1.000 km. Aí, se você for considerar... É coisa pra caramba, hein? Esses anos todinho que eu tenho feito isso, já passei pelo Himalaia. Com certeza. Agora, não é só a atividade física que está na sua rotina. Você também se mantém muito ativo, assim, mentalmente, escrevendo, lendo, né? Conta um pouquinho disso pra gente. O detalhe é o seguinte, hoje em dia existe um tal de telefone celular, né? Aí tem alguns joguinhos ali que o pessoal fica o dia todo. Eu não me adaptei a esse negócio. Então eu gosto muito de ler. Eu leio em média por cada 1 semana e meia, 2 semanas, um livro. Eu já estou agora num outro livro, já estou quase acabando, estou pensando com o que vem pela frente. É um ótimo exemplo do que a gente estava falando no primeiro bloco, né? De manter o corpo ativo e a mente ativa, né? E o que é interessante, principalmente essa questão do exercício físico, a gente sempre fala, você tem que gostar do exercício físico, porque às vezes a gente quer forçar a pessoa e isso é algo natural para o senhor, né? O senhor sai e gosta, curte, né? Eu acordo de manhã, eu lavo a cara, fico olhando e Deus já... Exatamente. Quando eu chego do passeio, que eu considero a bicicleta, meus 20 km todo dia, uma rotina, eu já vou para minha vitamina. Mamão, uva, maçã e banana. Por incrível que pareça, esses 4. A uva eu sempre conto 10 ou 12, uma banana, uma maçã. Vamos anotar o segredo aqui, né? Aqui, ó, tô com a caneta aí, pesquisa aí pra ensinar. Uma colher de sopa de leite pó. Tem aqueles que hoje em dia eles vendem aqueles whey protein. Eu boto uma colher daquela cheia, boto um leite, bato aquilo lá e tomo 700 ml todo dia, de manhã. É o meu café.
Aí eu vou até o almoço sem comer nada. Às vezes, quando tem visita lá em casa, ou meu irmão veio do Rio, ou minha filha que veio lá de Santa Teresa, a gente tem um pãozinho, eu como, mas eu não costumo comer nada de manhã, só minha vitamina. Na hora do almoço, minha mulher é regrada nessas coisas, então é aquele negocinho. Verdura, legume, frutas depois, aquele negócio, e aí a gente entra na carne, coisa que você deu a entender, que lá eles diminuem a carne vermelha, coisa e tal, mas eu adoro um filé mignon, não aquela picanha gordurosa. O equilíbrio. Eu tiro a gordura, jogo fora a parte de carne. O segredo é o equilíbrio, né? É. Agora, eu tive, no ano passado, um problema muito sério de saúde. Em fevereiro, operando um tumor que tinha do lado direito, na região inguinal, foi descoberto que eu estava com câncer, adenocarcinoma. Quando eu recebi aquele resultado, falei, morri. Abracei minha esposa, chorei, falei, ó, deu positivo. Aí começou aquela sequência. E agora? Nós tínhamos marcado uma viagem para a Itália. E aí eu falei assim, vamos fazer o seguinte, eu devo estar com isso há muitos anos. Então é nisso mundo, vamos viajar. Quando a gente voltar daqui a 30 dias, eu vejo o que a gente vai fazer. Ou sim ou não, a vida continua. Aí partimos para a Itália. Quando nós chegamos lá, saiu o resultado, não do que eu já tinha feito, a histologia, mas o histograma. Aí veio lá aquela sequência toda, mas não era adenocarcinoma, era um linfoma não-Hodgkin. E a médica falou, ó, não tem urgência, mas tem necessidade de você voltar para começar o tratamento. Nós estávamos só 10 dias no Alemanha, na casa da minha filha, aí voltamos, largamos a Itália para lá, que já estava toda a discussão pronta, voltamos para Vitória, e eu cheguei aqui e fui atendido na medicina pela doutora Paola Assunção, uma médica novinha, estava tratando o avô, que ela me abraçou, me beijou, falou, não, o senhor vai ficar curado. E eu sou um cara que eu não corro dos problemas. Eu falei, não, tudo bem, vamos, o que tem que fazer eu faço. Aí fomos para as químio, a primeira químio, que eu, quando fui para lá, meu genro me levou e ia me buscar. Eu apavorado, soro, 6 soros diferentes, 6 horas lá naquele negócio, e eu esperando o resultado, que todo mundo que fala em quimioterapia, você sai com náusea, vômito, diarreia, dores, E o senhor nada? Não tive absolutamente nada. E o senhor acha que essa sua reação à químio, que foi uma reação considerada positiva em relação, né, comparada a outros, tem a ver com a forma como o senhor levava a vida? Possivelmente. Os hábitos? Eu tendo esse hábito normal de fazer exercício durante toda a minha vida, o organismo ajudou. Mas a cabeça também tem que ajudar. Ajuda, doutor? Aquelas pessoas que Ajuda correm. muito. O seu Delmar mostra assim, a vida, assim, o envelhecimento, a gente vai construindo uma reserva. Então tem a reserva física, que ele construiu com exercício, boa alimentação, então o corpo dele reagiu de forma mais positiva do que uma pessoa que tivesse com as condições piores, né? E existe a nossa reserva mental, que é a nossa resiliência, que é esse comportamento que ele tem de como ver o mundo, de que assim, eu não temo, eu enfrento as coisas, né, de peito aberto, positivo, né? Então, esse modelo de comportamento, com certeza, otimista, ele está associado a melhores resultados, né? Porque ele ele acreditou no tratamento né? E hoje, um ano depois, o senhor já está curado. Graças a Deus. Que bom. O detalhe é o seguinte, a medicina nesse tratamento, para mim, foi fundamental. Por quê? Porque nós chegávamos lá, nós tínhamos uma salinha própria, tinha uma televisão, ar refrigerada, a cadeira do papai. O cara, as meninas, as técnicas excelentes, não erraram nenhuma vez a ver. Para você ter ideia, eu fiz 6 químicos só no braço. Não tive que utilizar nenhum outro sistema. Então foi uma coisa maravilhosa para mim. E no último dia da químio, que ela falou 6, foi no dia 2 de outubro, estava perto do dia do idoso. E cheguei lá, estava tocando violino, um cara lá, porque era o dia do idoso. Aí eu falei assim, mãe, acho que é por causa da gente, porque é a nossa última. Aí depois ficamos sabendo que mas, rapaz, daqui a pouco chega o rapaz lá na nossa saleta e fala, vocês querem alguma música? Minha esposa escolheu uma daquele filme Perfume de Mulher, que aquele cara dança com aquela moça. Aí
ele começou a tocar, eu estava cheio de cano, não sei se tinha tirado, eu disse que tinha que colocar, eu levantei e dancei com ela. Oh, que bonito. Careca, sem cabelo, e fiquei naquela situação ali, ó, Ninguém gravou essa cena? gravaram. Ah, eu vou querer ver. E a lágrima, Claro que eu vou querer ver. Muito e a lágrima legal. corria, mas participamos disso, a última quino nossa foi desse jeito. O senhor se emociona falando disso Que também. eu fui falar outro dia sobre isso, eu chorei. Voltou aquela sensação todinha do passado. Então nós fizemos e depois então veio uma tomografia normal, veio tudo limpo, não tinha nenhum tumor, não tinha nada de evolução. E agora vamos fazer a manutenção. E, se Deus quiser, está tudo resolvido. Eu estou me sentindo maravilhosamente bem. Não sinto nada, continuo correndo, fazendo minha bicicleta. musculação. Incrível. A única coisa que eu fiquei chateado durante com essa quimio todinha é que ela cortou o açúcar. Eu tinha que parar de... E eu adoro. Pudim, cocada, pé de moleque, tudo isso. Eu fazia isso. Aí eu não tive que parar com tudo. Mas com isso, eu perdi 12 quilos. Eu tinha 82 quilos, passei para Do lado 70. bom, é. Aí agora só tem o músculo. Acabou. É até bom ele falar isso, porque a gente falou tanto da alimentação saudável, e aí ele falou do doce. Mas o equilíbrio também é essencial, né? A pessoa se restringir muito uma dieta, por exemplo, também às vezes não é a melhor saída, né? O equilíbrio é a chave do sucesso. De tudo, porque né? se a gente for muito restrito e não tiver prazer e felicidade, também não vale a pena, né? Então, se a gente incorporar pequenos hábitos, mesmo que comer um doce, não tem problema. Aí agora já tá comendo um docinho? E não é só o doce, porque eu entendi, o seu Delmar faz o doce. Aham. Então, É uma terapia também, né? é o propósito, ele tá ali, ele cozinha, ele prepara o doce, possivelmente come com a família, então olha como tudo tá ligado. o ganho, né, mesmo que tenha um malefício do açúcar, tem um ganho muito maior, né? E ó, eu vi que o senhor gosta muito de viajar. A gente viaja bastante. Nessas andanças aí, a gente falou, né, do primeiro bloco sobre as Blue Zones, nessas andanças que o senhor fez por aí, também conseguiu pescar ali algum hábito, alguma coisa que o senhor tenha visto em algum lugar aí do mundo e que quis incorporar na sua vida? Teve uma palavra aí que eu fiz, pescar. É verdade, ele pesca. Você falou, mas, por exemplo, todos esses países que nós passeamos, eu sempre achava um rio e falava pescaria. E escrevi histórias de pescarias, mas verdadeiras. É impressionante como o seu Delmar é envolvido com a vida, né? E como ele Ele tem é apaixonado bom pela humor, vida. né, pra levar. Eu ia até perguntar sobre isso. A gente vendo a forma como ele trata a vida e leva as coisas, a gente consegue fazer algum paralelo, alguma comparação com as gerações mais jovens, atuais, assim, dá pra gente comparar isso e pegar um ensinamento aqui? Duas preocupações, talvez, que ficam muito na tangente, primeiro, a digitalização de tudo, né? Você perceba que todos esses hábitos que nós comentamos são hábitos de socialização, né? São hábitos que exigem que você saia de casa, que você Interaja. Então, a digitalização é um problema. Não que seja um problema estarmos nos digitalizando, mas é aquilo que o Rony comentou, é o excesso, né? Então, essa digitalização de tudo a todo momento é algo que vai um pouco de encontro a essa necessidade nossa de ter as comunidades. E o segundo ponto que eu sempre percebo é essa angústia do imediatismo, né? Não dá para esperar algo acontecer, ou não dá para entender que as coisas ruins também ou boas vão acontecer, você vai absorvendo e vai passando e daqui a pouco vai vir outra, né? Então o imediatismo às vezes cria essa ansiedade contínua e isso também vai causando nessa angústia do espírito, né? Um adoecimento interno. Então se nós conseguimos vencer essas mazelas, né, das coisas novas, né, da nova era, entendendo que é equilíbrio, nós vamos nos modernizando, mas nós não vamos esquecendo boas práticas enraizadas. Nós vamos tentar fazer com que as coisas aconteçam, mas nós não precisamos acelerar a qualquer custo. Então, a população jovem, ela tende muito a aprender com os hábitos da população mais, da nossa geração mais. Porque a população mais já está bem envelhecendo. Mas será que a jovem vai? É um tópico que a gente tem visto muito em voga, né, Rony? Assim, nós temos uma capacidade de que a nossa população idosa hoje tem muito mais autopercepção, tem de fato essa consciência de buscar esse equilíbrio,
coisas que os jovens não estão trazendo. Isso precisa acontecer, porque esses jovens agora com seus 10, 20 anos vão querer também chegar nos seus 120 e não vai ser tomando um remédio. Sim. Isso é muito interessante, porque a gente está num vazio de valores. Os jovens estão sem referências. E eu vejo que uma das soluções é aproximar o jovem dos mais velhos, né? Tem muitos projetos sobre isso, que seriam os encontros intergeracionais, que acontecem naturalmente entre avô e neto, né? Então, por exemplo, tenho certeza que o seu Delmar passou muito da sabedoria dele, porque aqui não é conhecimento, é sabedoria, né? Para os alunos dele, né? Então, aqui eu acho que essa é uma solução para o nosso país que está envelhecendo, trazer pertencimento aos nossos idosos também, que eles são importantes, eles são construir o nosso país, e os jovens, eles precisam de boas referências. O Brasil carece de boas referências. E eu tenho certeza que a participação do seu Delmar aqui foi muito inspiradora para muitos jovens. O que eu posso falar também, né, bem? A família faz muito, é muito importante desse detalhe. Por exemplo, eu e minha esposa, eu fiquei viúvo com 28 anos, com 2 filhos. Casei com 29 e pouco, com a minha esposa atual. 5 meses nós nos conhecemos e casamos. Ela tinha 18 anos e eu tinha 2 filhos. Nós estamos casados há 50 anos. Nunca brigamos, nunca discutimos. E vivemos uma relação espetacular. É uma gracinha dos dois. Nossos filhos estão com a gente, não abrem. Eles estão tudo em outro lugar, a gente viaja junto. Os netos nossos adoram a avó, entendeu? O avô nem tanto, que a avó eles adoram. E nós vivemos numa comunidade muito boa. Eu, por exemplo, me aposentei totalmente com 78 anos. Eu tinha um laboratório, e quando cheguei para 78 anos, conversando com os filhos, todos os meus filhos são farmacêuticos bioquímicos igual a mim. Eu tenho um neto farmacêutico bioquímico também. Entendeu? Aí nós conversamos, entramos num acordo e torramos, por modo de dizer, o laboratório. Vendemos para outra entidade aí que também mexe com análise clínica. E quer dizer, aí nós ficamos livres daquele trabalho. Eu agora pertenço exclusivamente à família. O que nós fazemos? Que delícia. Com esse problema que eu tive, foi um ano quase que perdido. Mas agora nós estamos tirando o atraso. A gente faz o churrasquinho da família, se junta, o pessoal está sempre em casa. O meu neto, ele trabalha lá comigo, ele continuou trabalhando na área, entendeu? Mas ele fica lá em casa o tempo todo. Os meus cachorros estão tudo, cada um mais doido que o outro. E nós pegamos eles de cachorro abandonado na rua. O grandão, o Fox, o Black, foi na praia de Jacaraípe, andava lá, nós carregamos para casa. Um cachorro maravilhoso. Eu nunca vi um cachorro olhar para você, entender o que você está pensando. E o outro pequenininho, que é uma fera, adora a gente, só viu no nosso colo, onde a gente senta e vem correndo, pula e fica quieto. Aí, ó, a comunidade que a gente falou, né? Relacionamento, carinho, afeto. Esse afeto, esse relacionamento geral, não só de animais, mas também de gente, com a gente vai vivendo tranquilo. É essencial. E outra coisa, eu não parei. Se você se aposenta e acaba com as amizades, acabou. Você vai ficar ali enfiado naquela clausura e vai acabar ficando psicodélico, sei lá. Porque Então o resultado é o seguinte: me aposentei, continuei a batalha e faço parte de uma irmandade que a gente trabalha em prol de outras pessoas, entendeu? Muito bom, né? Então a gente, o que nós já fizemos de coisa aí, só de cesta, essas cestas. O voluntariado aí. Fomos em Pedra Azul, fizemos uma casa para um cara lá que morava no lixão, fizemos. O que nós já fizemos não está no gibi. Ó, gente, se deixar, esse papo vai, mas infelizmente temos um tempo limitado, então quero agradecer muito, a conversa foi maravilhosa, adorei saber das suas experiências, quero ler suas histórias de pescador, histórias verdadeiras. Vamos nos encontrar ainda nos próximos episódios, né? Mas muito obrigada por esse segundo episódio tão proveitoso, essa conversa tão boa. Bom, e para saber mais é só acessar medsenior.com.br/bem-envelhecer ou apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aí no cantinho da tela. E ó, os nossos próximos encontros são nas primeiras segundas-feiras de cada mês. Então, próxima primeira segunda-feira do mês, a gente está aqui de novo falando sobre um outro assunto super interessante também, viu? Até lá!